Rony, Clitiane, Alexandre entrou, mas saiu, né? As pessoas que estão aí prestigiando esse momento agora. Eu trouxe aí a Nayara e vou falar um pouquinho dela, mas eu queria justificar, né? Essa ideia da Nayara até estar presente aqui hoje foi até uma ideia de uma aluna, né? A Lilian. A Lilian é aluna da disciplina de esporte de aventura. E aí, falando sobre isso e tudo, na apresentação do Mountain Bike, ela sugeriu, eu achei interessante que a gente comece a disciplina de esporte de aventura falando sobre essa questão, né? Quem vai para esporte de aventura, a pessoa tem que saber qual é a prática, ter essa questão, né, como se preparar, né? E aí, o que levar, né? Dentro desse kit, a questão até a questão da alimentação e tudo para a prática do esporte de aventura, principalmente quando ela é na natureza. Então, eu vi que, assim, a ideia da Lilian, né, veio a calhar com a proposta da disciplina. Então, a Nayara, ela é atleta de mountain bike, né, ela é campeã, até anotei aqui para não esquecer, né, ela é campeã ultramaratona, né, de Diamantina, bicampeã da maratona Pedra Grande, de Igarapé, né, ela é uma campeã na categoria amadora. Eu achei muito interessante quando comecei com a Nayara hoje pela manhã, que ela é campeã na categoria amadora, quer dizer, o amador é eu, né, todo aquele que se propõe a começar uma prática do esporte de aventura, né, e fazer disso, né, uma prática dentro uma atividade física, né, dentro disso aí, né, um exercício físico, uma prática física dentro disso aí. E aí a Nayara, ela é campeã amadora, então, assim, eu acho que ela tem muita propriedade para falar para a gente, que, né, quem quiser começar nessa área e tudo, para os alunos que estão, né, do professor Rony, que trata da questão né, das partes de nutrição, né, nutrição esportiva. Então, assim, eu vou passar a palavra para a Nayara agora, né, e vou desligar meu microfone, assim, eu não sei, mas fica a critério, né, ela falou comigo, você que sabe. Eu gosto muito que durante a fala da pessoa, que se alguém tiver, né, alguma pergunta, qualquer coisa, eu acho interessante, né? Às vezes é proveniente aquela pergunta naquela hora que pode esclarecer. Às vezes, se deixar passar para o final, voltar fica mais difícil. Se Nayara não importar e alguém quiser fazer alguma intervenção no sentido de perguntar alguma coisa, né, Nayara, aí você conduz aí e veja como for melhor. De antemão, eu quero te agradecer muito por estar nos ajudando a finalizar essa disciplina, ok? E o professor Rony até pediu o contato de você, depois, posteriormente, eu vou passar para ele. Mas muito obrigado por atender esse pedido e tudo, e eu te passo a palavra agora. Obrigada a você, Aida. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Nayara Costa, eu sou nutricionista esportiva. Eu me formei pela PUC Minas e me pós-graduei pela VP de Nutrição Funcional, como nutricionista esportiva. Eu atendo desde 2013 e meu foco sempre foi mais voltado para o esporte, que é uma área, desde que eu estava na graduação, eu sabia que eu queria seguir. Na época de faculdade, como vocês sabem bem, a gente não tem tempo para muita coisa, né? Então, eu, assim que me formei, comprei a bicicleta, entrei na academia e fui dedicar mais à prática de atividade física. Que eu creio que para a gente falar para a pessoa, passar a informação, é bom a gente ter a vivência, saber. Não tem um paciente que vai me falar que ele está fazendo um leg press e eu não entender do que ele está falando. A mesma forma para o ciclismo. Então, eu entrei na prática de atividade física porque eu gostava e acabou que agregou muito para o meu atendimento. Hoje em dia, eu sou praticante amadora, competidora amadora. Eu estava até explicando para a Aida a diferença. Atualmente, nós temos as campeãs mineiras, atletas de elite, que elas ficam, na maioria das vezes, por conta da bicicleta. Então, planejamento de treino semanal, mais de 30 horas em cima da bicicleta, um recurso, né, um feedback da equipe, fisioterapeuta, educador físico, uma estrutura bem grande mesmo para conseguir manter essa atividade. Nós, amadores, trabalhamos e dedicamos a rotina de treino dentro da capacidade de cada um. E fazemos o mesmo percurso que os elites, só que em categorias separadas. Então, atualmente, eu sou maratonista e o que eu mais gosto é ultramaratona. Qual que é a diferença?
Maratona, geralmente, é de 50 até 100 quilômetros em um dia. E eu pratico mountain bike, então a gente vai em terra, estradão e subida de montanha, travessa de trilhas naturais e algumas trilhas montadas. A ultramaratona já seriam aí 3, 4 dias de treino, 4 dias de prova. Eu tenho a experiência da Sertão Diamante, que são 2 dias, da Ultra Bro, da Serra da Canastra, que são 4 dias. E é interessante essa bagagem ter, desde 2013, estar na bicicleta, conhecer as trilhas, conhecer as provas, porque quando o paciente chega no meu consultório, eu tenho know-how, né? Eu sei sobre o que ele está falando. Mesmo que ele esteja um nível superior ao meu, eu sei qual trilha que ele está falando, a dificuldade que ele me cita, o que ele está sentindo, o que seria bom dele levar. Então, a gente extrapolar a literatura com a prática, com a nossa prática. Eu não estou inventando, mas eu sei que para cada paciente eu vou fazer uma abordagem diferente. Por exemplo, nas maratonas, a gente tem um pequeno apoio dos organizadores. Então, geralmente, de 15 em 15 quilômetros, tem água. Eu já sei que algumas provas, tem uma prova famosa aqui de Minas, que chama Iron Biker, ela é de 2 dias em Mariana, ela é famosa por faltar água. Então, eu já falo para o paciente, mesmo a gente sabendo que tem um pequeno suporte de 15 em 15 quilômetros, o ciclista tem que ser autônomo. A gente tem que conseguir levar tudo que é necessário para a prática da nossa atividade. Então, a gente vai atravessar alguns rios pequenos, atravessar montanhas, precisa da água, precisa da alimentação, pequenos reparos de bicicleta, câmera, bomba. E a gente vai conversando sobre tudo isso durante a atividade física. Perdão, durante a consulta. Uma coisa interessante também é esse vínculo entre nutricionista e educador físico. Quando eu vou atender um paciente que ele fala, olha, eu estou treinando para o Brasil Ride, que atualmente é uma das provas mais difíceis de ultramaratona. Ela acontece na Bahia, são 7 dias de prova e os participantes ficam acampados dentro dessa estrutura da prova. Aí a alimentação, hidratação, tudo é por conta dos organizadores. Saber passar isso para o paciente. Então, vai para uma prova dessa, eu já sei que não vai ter como não vou ter como planejar a alimentação dele. Eu entro em contato com o treinador, como que tá a evolução desse paciente, em qual bloco de treino que ele está, qual que é a potência máxima dele, qual que é o batimento cardíaco máximo dele, como ele consegue atingir bem as zonas que você está passando. Então, a gente, eu acho que ainda tá cedo para a sua atividade, né, Aida? Mas a gente treina em 5 zonas de treino. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e tem a Z5A, B e C. Então, para o treinamento, eu converso com o educador físico, vejo como que está, se o paciente consegue atingir essas zonas direitinho, como que é o feedback dos treinos dele, para junto com o educador físico e trocando figurinha. Olha, eu gostaria que esse paciente emagrecesse, porque ele está no IMC acima do indicado. O ciclista, quanto menor o peso, melhor o rendimento, que a gente vai ter que deslocar menos peso morro acima. Então, você vai ter que carregar menos peso. A gente precisa de um peso ativo, que o peso do nosso corpo consiga executar aquela potência no pedal para o nosso deslocamento. Então, por exemplo, 5 quilos, 2 quilos que seja mais, já vai deixar ele para trás comparado ao concorrente dele. Então, essas pequenas coisas fazem diferença. Aí eu entro em contato com o educador físico, pergunto como que está o treinamento dele, se ele está bem encaixado no treino, se ele está conseguindo alcançar as zonas que o treinador tem passado, como que ele tem planejado de macro, meso e microciclo para esse paciente, e já coloco as minhas propostas. Eu vou passar aqui para a parte de perguntas. Já coloco as minhas propostas para esse treinamento.
Ajusto, então, junto com o paciente, educador físico, e comigo, se o paciente vai perder peso, em quanto tempo ele vai perder peso, qual que vai ser a nossa estratégia, se a gente vai usar uma low carb ou uma dieta normocalórica, normoproteica, e vou explicando para o paciente, assim como alimentação pré-treino, intratreino e pós-treino, quantidade de água, tudo isso eu passo para o paciente na consulta, se é necessário uma suplementação ou se ainda não é necessário. Então, por exemplo, se a gente for pensar em blocos de treinamento, o mesociclo do início desse bloco, o início do treinamento dele, talvez não seria necessário uma suplementação, porque eu não quero atrapalhar a resposta adaptativa ao treino. Então, eu ainda não uso, por exemplo, muito antioxidante, eu deixo o treinador passar o estímulo e o corpo do paciente responder. Então, eu foco mais em hidratação, na quantidade adequada de caloria e carboidrato, mas ainda não dou nenhuma ajuda suplementar. Já quando os estímulos são pontuais, o paciente já começa treino de tiro, treino intervalado, zonas cardíacas mais altas, um treino que vai exigir mais do paciente, aí eu já posso pensar em dar uma ajuda, um pré-treino para ele conseguir dedicar mais. Às vezes uma taurina para aumentar a concentração. Eu não sei se vocês já fizeram treino de tiro, mas geralmente quando a gente está fazendo treino de tiro, até a visão da gente, a fala, a gente tem dificuldade. Prestar atenção no próximo tiro, no tempo de tiro, a gente tem que prestar atenção nos batimentos cardíacos, ciclo computador, qual que é a sua cadência, qual que está sendo a sua potência, para ficar dentro daquele planejamento do educador físico. Então, tem menor percepção, então pode prejudicar aí até a capacidade neurológica mesmo durante um treino de tiro, por exemplo. Eu já posso pensar na taurina, igual eu falei, num suplemento vitamínico, num antioxidante e nesse pós-treino para recuperação muscular, porque no outro dia o paciente tem treino de novo. Quando é triatleta, então, tem uma carga pesadíssima. Então, esse segundo bloco de treino é onde eu já começo a ajudar essa resposta do treino para o paciente ter o melhor desempenho possível e conseguir dar resposta aos estímulos do treino. Então, nessa hora, a nutrição está ajudando. O terceiro momento seria a lapidação, o pré-prova. Então, o paciente, nesse momento, ele já tem que estar pronto. Aí sim eu entro com uma carga forte de antioxidante. Se tiver necessidade de modulação intestinal, preparar, por exemplo, se a gente for pensar numa Brasil Ride, um mineiro vai estar comendo uma alimentação da Bahia, até o solo é diferente, a microbiota desse alimento é diferente. Então, não é contaminação, às vezes é só a diferença de microbiota do alimento com o do nosso intestino, já é suficiente para uma diarreia. A água é diferente e não vai ter como ele levar essa água e esse alimento, ele tem que estar com o sistema imunológico dele 100% bom para conseguir combater qualquer uma dessas coisas. Além do desgaste dia após dia de prova. Se a gente for pensar numa ultramaratona, ele vai ter um XCO no primeiro dia, e outras etapas, o XCO é pesado, mas um circuito pequeno, e nos outros dias, maratonas. Então, aí tem dia que é 80 quilômetros, 120 quilômetros, e no outro dia ele já tem que estar bom o suficiente para largar novamente. Quando o atleta tem uma lesão, precisa fazer um tratamento até retomar as atividades de bike, ele segue algum tipo de alimentação específica? Segue, principalmente por causa da menor gasto calórico. Então, vamos supor que ele gastava aí 2.000 calorias por treino, pensando nisso nos 7 dias, 14 mil calorias a mais com o treino. Ele ficando parado, a gente tem que ajustar principalmente essa ingestão calórica e fornecer nutrientes necessários para essa recuperação. Então, vamos supor, o ciclista tem muita lesão de articulação, joelho, por exemplo. Tem muita condromalácia, desgaste, encurtamento de menisco. Então, a gente pode pensar no colágeno tipo 2, na vitamina C,
A hidratação, que é muito importante também, mais proteína para ajudar essa recuperação. Lesões mais frequentes de mountain bike, como eu falei, a lesão mais frequente é joelho, desgaste de joelho. Aí eu tenho que perguntar também para o paciente se já fez o bike fit, que é o ajuste da bicicleta ao corpo do paciente. Eu, por exemplo, minha perna direita joga um pouquinho mais para dentro. Tudo isso é levado em consideração na hora de ajustar a minha bicicleta. O meu taquinho, que é onde nossa sapatilha gruda na bicicleta, ele tem a distância certa. O meu guidão acompanha a distância. Semelhante quando vocês passam a orientação para o aluno fazer uma atividade física, por exemplo, uma flexão de braço, que tem a distância certa do ombro, do peito, da coluna, tudo. A gente também tem a posição corretíssima na bicicleta. Essa posição incorreta vai aumentar o risco de lesão. Então, tudo isso, como eu atendo mais amadores, eu pergunto sempre: você já fez o bike fit? Você segue treinamento de planilha? Quem que é seu treinador? Tem quanto tempo que você pedala? Quais são os seus objetivos? Para ajudar a prevenir lesão. Porque às vezes eu estou passando lá um colágeno tipo 2 e a pessoa comprou a bicicleta totalmente errada, nunca fez um ajuste, um bike fit com um profissional adequado, vai ter uma lesão e não está na minha mão. Então, eu acho que é muito importante a gente já abrir a cabeça para isso, que é o acompanhamento em equipe. Nutricionista, conversando com o fisioterapeuta, com o educador físico e todo mundo trocando informação para o bem melhor, que é o objetivo do paciente. Então, a gente estava falando lá, por exemplo, da microbiota do alimento da Bahia e o paciente passar mal. Então, os meus pacientes na Brasil Ride do ano passado, nenhum teve intoxicação alimentar, nenhum teve diarreia. Se todos comeram a mesma comida, por que uma parcela teve intoxicação alimentar e a outra não? Isso muito se dá pelo nosso sistema imunológico. Assim, agora, como a gente está na época do coronavírus, por que umas pessoas pegam mais fácil, demonstram mais sintomas, ficam mais debilitadas? Por causa do nosso sistema imunológico. Então, nesse último bloco do treinamento dele, que já é a lapidação final, ele já está pronto para a competição, meu foco maior é esse, sistema imunológico e essa microbiota do paciente. Durante a atividade física, ele vai ter um desgaste muito alto da microvilosidade intestinal, que a gente tem uma desidratação muito grande. Os alimentos que eu passo, que é comum, né, que está descrito na literatura para serem suplementados, eles são hiperosmolares, então eles demandam uma capacidade muito boa do intestino. Então tem o training the gut, treinar esse intestino também para conseguir absorver esses alimentos. Não adianta a pessoa chegar a um mês da competição e querer que eu passe todos os suplementos para ele, sendo que eu já perdi esses blocos de treino dele. Então, geralmente, quando a pessoa faz a inscrição para uma competição, daqui 1 ano, 2 anos, eu tenho paciente preparando para a competição que ele planeja fazer daqui a 3 anos. Para a gente já ir treinando esse intestino, microbiota, conhecer o paciente e ajudar nesse desenvolvimento. Como está sendo o treinamento durante a pandemia e a dieta foi modificada? A maioria dos meus pacientes tentaram manter treinando. O nosso impacto do treino, o treino não está tão extenuante, não está num nível tão alto quanto era antes, porque ontem a Federação Brasileira de Ciclismo cancelou todas as competições até dia 31 de dezembro, que era o maior medo que a gente estava de acontecer, era isso, porque foi cancelado de março até 31, ou 30 de julho, não lembro se julho é 30 ou 31. Então, todos os organizadores de prova passaram as provas para dia 1º de agosto até final de dezembro. Realocaram o calendário, a gente ia ter prova atrás de prova, mas estava bom. Então, os pacientes estavam treinando pensando nessas provas, que em agosto iria ter prova. Mas como teve uma diminuição desse impacto, desse treinamento, então diminui o gasto calórico também. Eu fiz esse pequeno ajuste. Agora que a gente sabe que não vai ter mais competição, provavelmente aquele ciclo que foi pensado
para começar em agosto, ele vai voltar na primeira etapa do ciclo. Então, aonde o treinador geralmente passa treino mais longo, de menor intensidade, e deixa os treinos de maior intensidade para mais próximo da prova. Então, agora, na pandemia, a gente vai mudar o plano alimentar de todo mundo de novo, para menor intensidade e mais tempo em cima da bicicleta. A Angélica falou que vai começar a se aventurar no mountain bike, que está super ansiosa, mas a bike não chegou ainda. Quer saber quais dicas daria para um iniciante? Procurar um grupo de ciclismo, e as dicas básicas seriam capacete, um bom equipamento, manter a sua manutenção em dia. O equipamento, ele, assim como um carro, ele precisa de uma manutenção de freio. Esse ano a gente perdeu uma amiga em Belo Horizonte, uma colega de ciclismo, que o freio dela não funcionou e ela colidiu num muro. Então, a gente, assim como no carro, você está ali em cima de um equipamento, então ele depende de manutenção também. E quanto mais você usar, mais manutenção vai precisar. Então, troca de pneu, manutenção de freio, manutenção de cabos, que são os conduítes, manutenção das marchas, lubrificação, lavagem correta, os equipamentos de segurança do ciclismo, capacete, luva, sinalizadores e uma roupa adequada. Então, a gente usa uma bermuda que tem uma camada a mais de tecido ou de gel para não ter fricção, para diminuir a fricção do banco, então diminuir a assadura também, e fazer essa manutenção. A Lilian perguntou qual o investimento inicial médio para iniciar no mountain bike. Bom, eu creio que uma bike de entrada, que você não teria que preocupar tanto, por exemplo, vou fazer uma trilha, o quadro não vai quebrar no meio, não vou ter nenhuma lesão grave. Eu acho que é a partir de R$2.000. A partir. Aí, para você ter uma marcha mais responsiva, um freio melhor, mais marchas, uma bicicleta mais leve, que isso a longo prazo você vai vendo que faz diferença. Então, por que fulano subiu mais rápido do que eu se eu estou tentando treinar? Às vezes o equipamento dele é melhor. Aí você vai empolgando, né? Até querer ir trocando de equipamento também. Mas creio que um inicial, assim, pelo menos uns 2.000, 2.500. Se eu for pegar uma bike de entrada, às vezes usada, creio que a partir desse valor, igual a gente tá falando de segurança, né? Então não adianta você comprar uma bike muito mais barata do que isso. Vai descer um rock garden, que tem muitas pedras, tem uma trepidação muito grande, pode quebrar mesa, guidão. Já quebrou um guidão meu de prova que era de carbono, mas é por causa de uso mesmo. A gente, igual da alimentação, a gente planeja tudo, mas a gente está exposto ao ambiente, né? Então, tudo pode acontecer. Já quebrou um guidão meu lá na Ultra Bro, na Serra da Canastra, no último dia de prova, e eu disputando top 3, e eu voei longe, tive que pegar... perdão, foi o canote. Essa parte aqui que fica o banco, que encaixa o banco. Quebrou meu canote de carbono. Eu voei longe e não peguei meu top 3 lá, que eu tava atrás. Então... a gente está falando antes de sistema imunológico, como é importante. Agora, na época da pandemia, mais ainda, hidratação, vitaminas, e conversar agora com os treinadores, que provavelmente a gente vai voltar a estaca zero como meses de novembro e dezembro. Então, julho agora para a gente vai ser considerado dezembro, que é diminuir a carga de treino, a intensidade do treino, fazer treinos mais longos de novo, recomeçar os blocos de treinamento. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho mais um tempinho ainda, né, Aida? De provas, para quem vai se aventurar na natureza, como mountain bike, o que aconselho que seja preciso na nutrição antes, durante e depois? Bom, o pré-treino, o mais importante seria uma refeição completa. Então, a gente pode pensar num carboidrato de fácil digestão. Nesse momento, eu não indico nada muito fibroso e nem muito pesado, porque a gente tem o fluxo sanguíneo
muito requisitado para o estômago e intestino durante a digestão. E para a atividade física, um fluxo sanguíneo requisitado em pernas, membros inferiores. Então, um pode atrapalhar o outro. Aí eu indico alimentar 1 a 2 horas antes da atividade, para dar tempo de começar essa digestão. Aí vai depender, essa diferença vai depender de cada paciente. Eu usei rolo de treino. Detesto. Você fica, é igual um ratinho, gente. Você fica preso no mesmo lugar, perde toda a graça. Então, comer de 1 a 2 horas antes da prática da atividade física, aí eu vou conversando com o paciente, como que é a digestão dele, a gente acerta junto. E um carboidrato de fácil absorção, uma tapioca, um suco, um pão de forma, frutas, coisas mais leves, que vão ser digeridas rápido. Batata doce, macarrão, dependendo do horário que o paciente treina. Qual tipo de alimentação? É o que a gente está falando agora, né? Ô, Nayara. Oi? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Porque eu queria te perguntar uma coisa. Existe dentro desse esporte primário, secundário e terciário? Porque para as pessoas que estão um pouco obesas, acima do peso, para as pessoas que nunca praticaram, existe? A divisão de categoria. Isso. Tem uma divisão de categoria. Para provas, então, a gente tem os trilhões, que aí é sem vínculo competitivo, todo mundo vai participar do mesmo percurso e no final vai ter uma medalha de participação. São os trilhões. E tem as competições, que aí são divididas geralmente em 2 percursos. Percurso completo e percurso reduzido. O percurso reduzido são para os iniciantes. Dentro desse percurso reduzido ainda tem divisões de feminino e masculino. O masculino vai ser dividido em categorias menores que 12 anos, categorias de 12 a 15, de 15 a 17, de 17 a 23, de 23 a 30, idade, né? De 23 a 30, de 30 a 35, 35, 40, 40, 45 e over 50. Então, tem várias divisões de idade. Tem o mamute, que é para quem está acima de 95 quilos, ou arroba, e cada competição coloca um nome diferente para essa categoria, mas é o paciente obeso, né? Quem está acima de 95 quilos. E eu acho, me indigna não ser por percentual de gordura, porque tem, igual vocês sabem, pessoas malhadas que têm mais de 95 quilos. E geralmente são os campeões da categoria. Porque como a única descrição é peso, eles se encaixam nesse de peso pesado. A maioria das provas se chama peso pesado. Para mulheres, tem menos categoria, que a gente ainda está em menor número, acho que como em todo esporte, né? Ainda é difícil a inserção da mulher. Eu acho no mountain bike, eu bato muito nessa tecla, é mais difícil ainda, porque imagina uma mulher ir sozinha treinar na trilha, tem todo o perigo, né, de estar lá no meio do mato, e a gente não foi tão ensinada assim a ser aventureira, a ir lá virar a bicicleta de roda para cima, trocar a roda, dar uma pequena manutenção. Então ainda é mais sutil a entrada de mulheres no mountain bike, mas já está sendo mais expressiva. A última prova que teve em fevereiro, que eu fui campeã, tinha 25% da competição, 25% da prova era de mulheres. Então, a gente tem batido bastante nessa tecla de incentivar as mulheres a competir mais. Na competição, para a categoria de mulheres, tem a sub-30, a over 30 e a over 40 e depois a over 50. Então, é menos categorias. Acho que mulheres são 4 ou 5 só. No reduzido. Aí vai para o completo. O completo, geralmente, a maioria das provas pedem para o atleta ser filiado à Federação Mineira de Ciclismo. Então, tem uma carteirinha, você tem que pagar uma anuidade e para poder fazer essa inscrição na prova na categoria completa. Aí tem os elites, feminino e masculino, os júniors, que acho que é abaixo de 23 anos, feminino e masculino, mais divisões de homem do que de mulher. Aí é mulher sub-30, Master A e Master B.
Acho que tem a Master C também. Então, tem essa divisão de iniciante, elite e percurso completo ou reduzido. Geralmente, o percurso reduzido dá uns 35 quilômetros e o completo uns 60, 70. É muito bem organizado, né? O pessoal Muito bem pensa em organizado. tudo. Então, Muito bem organizado. Muito obrigado aí, viu? E parabéns. Obrigada. Uma dúvida que eu tinha antes de competir é como que eu vou saber, vou largar lá no meio da cidade e como que eu vou saber andar 70 quilômetros no meio do mato? Eu já extrapolei os limites do meu corpo numa prova. Ou a Sertão Diamante, que é a de Diamantina, que são 2 dias, são 100 quilômetros no primeiro dia e 70 no segundo. Eu sempre passo o sábado para domingo cheia de tala, de salompas, levo o TENS, que é aquela maquininha que dá choque para melhorar a contração muscular, levo bota de compressão, levo o micronebulizador, porque geralmente ela acontece no fim de julho, então é um mês que a umidade está muito baixa, é frio, com sol e poeira, né? Que é bem típico do mês de julho. E fazer 70 quilômetros. Então, 100 quilômetros no primeiro dia. A gente larga 8 horas da manhã e, geralmente, eu chego quase 3 horas da tarde, porque é uma prova muito garrada. Ela é 70% em trilha. Então, faz 70 quilômetros em trilha. A gente atravessa 4, 5 rios. Rio mesmo, com a bicicleta, carregando a bicicleta. Ela é muito pesada e não é uma prova rolada. Então, desgasta, cai, machuca. É uma prova bem pesada. E para o segundo dia, eu sempre faço assim, do jeito que dá. Porque o primeiro já desgastou tanto nos primeiros 100 quilômetros, que é muito agarrado, que o segundo dia ganha quem conseguir sobreviver bem a ele. Então, chegar bem hidratado, fazer uma boa alimentação no sábado à noite, dormir o máximo possível, hidratar muito no domingo para conseguir largar no domingo de novo. E essa prova que eu sou campeã sub-30. É a melhor prova do ano. Até lá. Você viu que tem algumas perguntas aí, Lilian? Nayara, tem algumas perguntas aí? Tem da Lília querendo saber sobre, né, a alimentação de baixo custo. Tem da Elaine. Não costuma ser cara a alimentação. Então, por exemplo, se a gente vai passar uma alimentação para um atleta, banana, paçoquinha, sachêzinho de batata cozida com uma pitada de sal, saquinho de amendoim com uva passa, ou se a pessoa puder investir um pouquinho mais, mix de castanhas com damasco, tâmara, que as frutas secas igual vai ficar 12 horas em cima da bicicleta. Voltei? Voltou. Não pode ser um alimento perecível, então eu tenho que pensar nisso também na hora de planejar. Como que eu vou falar para um paciente que está indo fazer a maratona do Sertão Diamante e vai fazer 100 quilômetros para ele comer banana de hora em hora? Primeiro você come uma banana, depois uma maçã, depois uma pera. Não tem condição. Então tem que ser coisa fácil de transportar, que não seja muito perecível e que ele vai conseguir levar ali no corpo dele, que a gente tem que carregar tudo. Alimentos orgânicos ainda é muito difícil, principalmente aqui em Contagem, né? Creio que a maioria de vocês também é aqui de Contagem. É muito difícil ter acesso. Então, se eu for ficar dependendo só de orgânicos, em BH ainda começou a ter agora acho que não, né, por causa da pandemia, mas tinha começado a ter feiras e delivery, mas a gente sabe ainda que o custo é muito alto, então às vezes inviabiliza. Já fez alguma dupla com... Já vi uma vez que você fez dupla com o meu primo Bruno Pinguim. Ah, que bacana! Como é a prova em dupla? Tem prova de dupla masculina, 2 homens, feminina, 2 mulheres e dupla mista. É bom você ter uma conversa bacana, ter um mínimo de intimidade com a pessoa,
porque vocês têm que ter uma troca, então tem um planejamento, olha, vai começar com uma subida, a gente é bom na subida, então vamos gastar tudo, vamos abrir vantagem logo no início da prova, a gente é ruim, vamos tentar melhorar ali na parte técnica que a gente é bom, então a gente faz esse planejamento, vai conversando sempre, geralmente o mais forte ajuda o mais fraco, e o mais fraco dita o ritmo da prova. Então, se algum lugar que o mais fraco está agarrando muito e o mais forte consegue ajudar, não pode usar nenhum equipamento para ajudar. Então, corda, nada do tipo. Você pode segurar as costas da outra pessoa para dar um empurrão ou guiar por um tempo para outra pessoa descansar. Geralmente, quando eu vou de dupla mista, ou com meu marido, ou com algum amigo, quando eu vou comer, o cara coloca a mão nas minhas costas para eu conseguir desembalar o que eu tenho que desembalar, comer, mastigar bem, dar uma descansada e já continuar a prova. Geralmente é assim que acontece. É muito legal a prova em dupla. Eu participei de uma prova em trio também, revezamento em XCO, que é muito bacana. A gente só podia largar para abrir outra volta quando um integrante da equipe tinha chegado. Então ia fazendo revezando. É muito bacana também. O ciclismo é muito divertido. No meio de trilha, já extrapolou o limite do seu corpo, foi sertão diamante, a gente fica assada o resto do mês. Fisioterapia para o joelho, né? Porque aí tem um desgaste para articulação também. Os atletas recebem um mapa. Não, é isso que eu ia falar, que eu ficava na dúvida. Como que eu ia fazer 70 quilômetros e não ficar perdido no meio do mato? Joga cal, onde vai ter bifurcação. Aí, geralmente, eles colocam um X em cal e uma setinha para o lado que você tem que ir. E por todo o percurso tem bandeirinhas, parece aquelas bandeirinhas de faixa de sinalização de trânsito, amarelinha com preta, eles amarram por todo o percurso. Aí vira e mexe, você vê uma bandeirolinha amarrada para você saber que você está no percurso certo. Mas você vai por rumo, mais ou menos para onde todo mundo está indo. Já fraturou, lesionou alguma... Nada sério. Eu nunca tive nenhuma lesão séria. Eu tenho um leve desgaste de joelho, na verdade, encurtamento do menisco. Vira e mexe, eu faço fisioterapia por causa disso, para ajudar no fortalecimento, mas faço o serviço de fortalecimento também com o personal. Sempre falo para os pacientes, mesmo para quem vai voltar, para quem vai ter como base, como atividade principal o mountain bike, não tem como a gente fugir da musculação. Então, eu faço eu faço treinamento de fortalecimento, mobilidade, flexibilidade, o ano inteiro, para conseguir pedalar, porque senão teria muito mais lesões, né? E, geralmente, pós-prova pesada e pré-prova pesada, aí eu costumo entrar com a fisioterapia também, que eu diminuo a carga da musculação, saio da musculação e vou para um treino mais funcional, com pilates e com a fisioterapeuta para fazer liberação miofascial, recuperar pós-prova. Após a prova, com a melhor alimentação para o atleta, ciclista ama cerveja, ama. Depois da prova, a gente, ai, que maravilha, antes da pandemia, a gente tinha praças de alimentação no final da prova. Aí, geralmente, eles montam tenda para as crianças, coloca do acidente do Lulu, vou falar. Colocam tendas para as crianças brincar, pula-pula, food truck, os ciclistas já chegam indo para cerveja. Eu falo, toma sua cerveja, come, o importante é comer, porque a gente vai estar, geralmente, maioria das vezes, em outra cidade, é melhor comer alguma coisa, nem que seja um espetinho, um tropeiro, um macarrão, tem açaí, geralmente é isso, péssimo. E no resto, tem mais uma semana aí, vou começar a praticar mountain bike. Todos os meus ciclistas falam, eu vou fazer bonitinho para a competição, mas no final da competição não me tira a cerveja. Como somos amadores, a gente tem que... Mas essa questão da cerveja que vocês são amadores, né? Porque o pessoal mesmo de coisa, depois da prova, não vai para cerveja, não. Pega alguma outra alimentação para reposição, não? A gente não vê, né? Mas não passa muito diferente disso, não.
E alimento. Aí eu falo sempre para fazer uma alimentação o mais rápido possível para começar essa reposição. E, se possível, prato de comida. Então, por exemplo, não é na prova, vai vir para casa, né? Treinou um dia de domingo e tá vindo para casa, pratão de comida, salada, arroz, feijão, uma carne magra, um suco para ajudar nessa reposição, água de coco, hidratar bastante durante o resto do dia. Nayara. Oi? Boa noite. Parabéns pela apresentação. Parabéns, viu, Aida, pela aula aí. Eu fiz uma pergunta aí, se você puder só complementar para mim. Eu perguntei alguns alimentos mesmo que estão relacionados com a melhoria do sistema imunológico, tá? E observa assim, geralmente quando o pessoal vai bater pedal para ir até Ouro Preto mesmo, chega lá, sempre o pessoal faz uma reposição aí com sais de hidratação, né? Uhum. Existe alguma relação em alguns estudos que você já viu com sais de hidratação para melhoria imunológica? Porque o pessoal fala assim, se eu não entrar no sais de hidratação, já chego lá com a coriza, né? E quando eu estou com a suplementação de sais de hidratação, geralmente eu chego no final da prova, eu chego mais inteiro. Eu sei que depende do carboidrato também, mas só esse posicionamento, se você já viu alguma coisa relacionada mesmo, especificamente com sais de hidratação. Base para suplementação, base da alimentação do ciclista, os fundamentos, assim, para mim, são 3. Água, que é a hidratação, né, essencial. Carboidrato, que a gente não escapa dele para pensar em performance. E, no mínimo, sódio. Se a gente puder pensar em sódio, potássio, cálcio, para ajudar nessa reposição, é essencial. Aí vai depender do praticante e do nível de treino. Igual, por exemplo, vai em Ouro Preto, vai voltar, vai dar no mínimo 200 quilômetros se ele sai daqui de Contagem. Vai ser um treino bem pesado. Ouro Preto parece estar para ir subindo para voltar. Geralmente eu coloco água de sal ou o soro de farmácia. Aí eu ensino a fazer a diluição correta. Geralmente, se a pessoa não tem um intestino bem treinado, é bom não ultrapassar a diluição a 9, 10%. Aí vai depender se eu já atendo essa pessoa há mais tempo, a gente vai aumentar essa concentração. Mas geralmente 9 a 10% dessa diluição com sais minerais que são essenciais para a contração muscular e para a manutenção dessa atividade, porque a gente perde muito sódio pelo suor também. Então, causa... hiponatremia, hein? E a relação com o sistema imunológico? O sistema imunológico, no geral, muito tem se falado da glutamina. A glutamina tem baixíssima, quase inexistente, comprovação científica relacionada ao sistema imunológico. Então, o paciente suplementar a glutamina não quer dizer que vai aumentar o sistema imunológico dele. Sim. A maior comprovação de sistema imunológico que tem é carboidrato. Então, se a pessoa faz um treino muito pesado e não tem uma reposição, um consumo adequado de carboidrato, que é o nutriente essencial ao sistema imunológico, vai ter baixa do sistema imunológico. Aí é principalmente carboidrato, hidratação e as outras vitaminas. Aí a alimentação completa, vitaminas do complexo B, magnésio, vitamina C, importantíssima, vitamina D, que a quantidade correta de vitamina D, apesar de os nossos exames ter aquela faixa lá de acima de 20 milimoles, uma quantidade ideal de vitamina D para praticante de atividade física é 38. Então, é esse valor que eu sempre busco nos meus pacientes. Uma vitamina D em 38, ela previne todos os tipos de doença e auxilia na melhor recuperação pós-treino. Ok, muito obrigado, viu? Vou abandonar vocês e vou para a aula lá, viu? Depois a Aida falou que vai disponibilizar essa apresentação, a gente assiste novamente. Obrigado, viu? Parabéns aí para vocês. Parabéns. Ok, obrigado, Rony, pela presença. Até mais. Tchau. Tchau. Mas alguém tem alguma pergunta para a Nayara aí?
Eu estou aqui olhando, acompanhando o chat. Vou falar só um pouquinho de pré-treino e pós-treino. Então, pré-treino, a gente pode pensar na citrulina e no óxido nítrico. Então, beterraba e melancia para fazer a vasodilatação, chegar mais oxigênio e mais nutriente ao músculo e para manter melhor essa atividade física. Quando a gente inicia a atividade, geralmente os pacientes relatam: minha perna está pesada, tenho sentido muita dor no início do treino, eu demoro a esquentar. Então, geralmente, eu passo esses vasodilatadores ou mesmo vasodilatadores prescritos. Arginina, alanina, para ajudar nessa vasodilatação e diminuir esse desconforto inicial da atividade. Mas sempre dando preferência para o alimento. O pós-treino, aí eu foco mais nesses antioxidantes para recuperar. Então, um suco de laranja com couve, aí pode colocar um gengibre também, uma vitamina de frutas variadas, aí pode colocar uma semente de girassol ou uma semente quinoa, os pães também, biscoito. Ciclista, se ele está bem treinado, se ele treina bacana mesmo, vai geralmente uma dieta de 3.000 calorias fácil. O Bruno Pinguim mesmo, quando eu montei a dieta dele, tinha mais de 5.000 calorias. Pelo tanto que ele pedala. Ele já foi top 10 aí, mineiro, que é o primo de uma das suas alunas. Muito bem. Eu vi que a Lília pediu para você falar sobre o acidente do seu marido. O que foi o acidente dele? Ele foi atropelado na Serra do Rola Música. Estava fazendo uma trilha no parque estadual, uma parte fechada, onde não era para estar. Ele pediu para falar do seu acidente. Onde não era para estar passando o carro, e estava uma pista do bombeiro. Aí ele colidiu com ele. Foi há pouco tempo isso, não foi, Lília? Foi em outubro. Lília, não, Nayara, foi agora. Foi há pouco tempo. Foi outubro do ano passado. Retirado de helicóptero, levado para o João 23, tomou 3 bolsas de sangue, tem que fazer reconstituição da face. Meu Deus. E com 20 dias estava pedalando de novo. Pega uma gripe e fica aqui 30 dias chorando. Já estava pedalando. Eu acho que essa é a maior vantagem de ser atleta, né? Quando você sofre um acidente ou fica doente, você recupera rápido. Justamente. O que eu e a mãe dela fizemos de suco de couve, sopa, cará, então, hidratação, e era um monte de soro para ele, no mínimo 2 litros por dia, para recuperar bonitinho, ajudar na cicatrização. Esse pós-operatório em geral, a nutrição também tem muito para oferecer, né? Às vezes eu tenho paciente que vai colocar silicone, vai fazer lipo, ou mesmo gestante. A gente já vai planejando bastante esse pós-operatório. Mais alguém tem alguma questão para Nayara? Ô, Nayara, conta para todo mundo como que a minha alimentação é saudável e como que eu sou super fitness. Ela é um exemplo, a não ser seguido. A não ser seguido, né? Só fazer o contrário da Lília que vai dar certo. Ô, Nayara, você atende particular também, se a gente quiser fazer consulta, acompanhamento com você? Eu só atendo particular, eu não atendo convênio. Eu já tentei atender convênio, mas o que estava acontecendo? Eu gasto mais de 1 hora para cada consulta. O mínimo que eu gasto é 1 hora. Aí eu faço a bioimpedância, avaliação física pelo método Isaac, que é de reconhecimento internacional, que faz triplicata das dobras cutâneas, e toda uma entrevista com o paciente para saber como que é o treinamento dele, quem que é o treinador, tudo. E a gente está comentando aqui é a informação que eu estou com o paciente. Mas quem não participa? Vamos supor que eu...
Não, pode continuar, desculpa. Aí vamos supor que eu atendi você, Renato, particular. Aí eu fiz todo esse atendimento de mais de 1 hora, te entreguei o plano alimentar lindo, maravilhoso, te entreguei meu WhatsApp, estou à sua disposição. E você me indica para a Lília, que tem plano de saúde, vai me pagar R$17,50, eu tenho que atender em 20 minutos. E o que ela vai te falar? Renato, você me odeia, você foi me indicar aquela nutricionista ruim, e mal me pesou e já está pronta na gaveta. Aí, isso mesmo. Isso mesmo. Quantidade. Uhum. Mas eu estou falando assim, pessoas que não praticam esporte, esse tipo de esporte, entendeu? Que querem reduzir seu peso aí e fazer uma reeducação alimentar. Atendo sim. Eu só não atendo paciente em estado crítico. Câncer, hemodiálise, não. Mas em melhora, reeducação alimentar, melhora para a saúde, ganho de massa, praticante dessa ou de outra atividade, eu atendo sim. Tranquilo. Depois você deixa contato para nós aí. Bom, gente. Faria da Rocha, Eldorado, a consulta com retorno tá assim, R$180 no dinheiro e 200 no cartão. É igual a gente está falando aqui, é um acompanhamento bem detalhado. Uhum. Ok. Mais alguma coisa, então, gente? Senão eu vou dispensar, que ela chegou um pouco antes e acabou a gente... Não atrasamos não, né? Porque a gente começou mais ou menos no horário. Mas aí, se ninguém tem mais, eu queria muito te agradecer, viu, Nayara, por essa oportunidade de você ter falado para os meus alunos, né? Para os alunos da Única, que não só meus, tem alunos do Rony, da professora Cleitiane também, e por essa oportunidade de esclarecer para eles e tudo. E vou agendar, né, um novo encontro, né, uma outra oportunidade para você voltar, para poder estar conversando com os alunos e tudo, né, e te agradecer muito. Quero agradecer Lília, né, aqui de público, por ter dado a ideia, né, de trazer Nayara aqui para construir, para contribuir com a nossa disciplina. E agradecer, Nayara, a sua disponibilidade, viu? Fiquei muito agradecida, a sua disponibilidade hoje de manhã de me atender. A Lília falou assim, não sei se eu vou conseguir falar com ela, não. Eu falei assim, vou tentar. Mas muito obrigada pela sua atenção e disponibilidade, pelas informações que você passou. E eu agradeço muito. A professora Cleitina também está te dando os parabéns aqui. E, então, assim, em nome da Única, do corpo docente e do corpo discente, eu queria te agradecer muito da sua participação. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade e atenção, viu? Eu que agradeço a oportunidade e eu quero colocar meu Instagram disponível também, para quem quiser conhecer mais do meu trabalho e do esporte, que eu sempre posto. Meu Instagram é profissional/pessoal, eu sempre posto informação lá sobre mountain bike, provas, treinos. Digita ele no chat aí, o seu Instagram. Vou digitar aqui. Isso, digita no site. É nayara.costa.nutri. Aí pode me seguir lá. E se tiver qualquer dúvida também, a gente vai trocando figurinha. Estou à disposição. Ok. Em breve, todos vocês, educadores físicos, podem indicar também os seus alunos. Obrigada, viu, Nayara? Muito obrigada mesmo, viu? Dá um abraço no marido para poder ser de ponta aí. Muito obrigada, viu?